E aí, pessoal, estamos de volta com mais dicas de comunicação e a nossa dica de hoje é como ler anotações suavemente. Meu nome é Felipe Sacchi e essa é a nossa conversa de hoje. E o que eu quero dizer por ler anotações suavemente? Em muitos momentos que a gente está falando em público, a gente acaba voltando para as nossas anotações, caso a gente tenha anotações. Porque a gente precisa lembrar de um ponto, lembrar como que a gente quer conectar com alguma outra ideia. Às vezes, que nem eu falei numa outra dica, a gente tem a apresentação logo atrás, a gente quer ler essa apresentação para voltar para o público. E existe uma maneira mais suave de fazer isso, sem parecer com que a gente tenha esquecido o que a gente está falando, que a gente está em apuros ou que tem alguma coisa ruim acontecendo, ou inclusive que a gente perca o engajamento e interação do público, porque o público pensa, ó lá, a pessoa se perdeu, não dá mais para respeitar o que essa pessoa está falando. Então, ler anotações suavemente. Vamos exemplificar que ler anotações aqui seria ler algo porque a gente esqueceu o que a gente tinha que falar. Aí a gente exemplifica de uma maneira mais correta. Temos aqui um bloquinho de notas, vamos supor que eu tenho meu bloquinho de notas e eu tenho as minhas anotações caso eu esqueça o que eu tenho que falar. A partir do momento que eu esqueci o que eu tenho que falar, o que eu posso fazer? Eu posso parar, olhar para as minhas anotações, lembrar e voltar a falar com vocês. Só que existe um timing perfeito para isso, que se ultrapassado não fica legal e que se a gente ficar dentro do timing não tem problema nenhum. E é isso que eu quero que todos aqui lembrem muito bem. Caso esqueçam o que falar, caso vocês precisem ler anotações suavemente, o tempo que nós temos para ler essas anotações é o mesmo tempo que nos leva para tomar um gole de água. Então, imaginem isso. Estou falando, gole d'água. Esse tempo, esse timing que vocês perceberam, é o timing correto para a gente ler uma anotação e voltar para o nosso público. Esse é um grande exemplo de como ler anotações de uma maneira mais suave. E caso vocês tenham visto agora, por exemplo, 2, a nossa dica anterior de como ler nas suas apresentações, a gente pode sempre fazer essa interação com o público. Leitura, como vocês podem ver, tal ponto, tal ponto. E aí sempre fazendo essa conexão. É também uma maneira de deixar a leitura mais suave. Mas eu gosto de puxar essa nossa dica de hoje mais para o fato de alguém que tem esquecido o que tinha que falar e precisa ler as suas próprias anotações, não tanto para uma apresentação como um todo. Então, em grande resumo, o que significa ler uma anotação suavemente? O tempo que a gente tem para um gole d'água é o tempo correto que a gente tem para ler uma anotação e voltar a falar com o público. Essa é a nossa dica de hoje. E caso vocês queiram comentar, tenham dúvidas, perguntas, fiquem à vontade. Como eu sempre digo, a riqueza está por trás do que vocês têm aqui para falar. E eu vejo vocês na nossa próxima dica. Muito obrigado.